Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, tenho certeza que seu dia será incrível e maravilhoso, com muita paz, amor e alegria que vem do coração do nosso Senhor Jesus, né? E tome posse de tudo que já te pertence em Cristo Jesus, porque tudo já está dentro de você. Você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 1 João 4,19, que diz: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro e nós amamos Ele de volta com esse amor, e amamos o nosso próximo com esse amor que recebemos do nosso Senhor Jesus, né? Então, muitas pessoas acham que viver com Cristo, né, é ruim, porque nunca teve a verdadeira revelação do amor de Deus. Porque viver com Cristo é algo maravilhoso, né? Então, antes eu não conhecia o amor de Deus, né? Mas quando tive essa revelação, tudo mudou. Quando eu comecei a ouvir O Mundo Precisa Mais de Deus, esse canal, né, do Vinícius e da Thaís, que eles começaram a falar do amor de Deus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes, né? E esse amor foi tomando conta, né, do meu coração, de todo o meu ser. E eu dizia: Senhor, me revela esse amor que eu não quero só de ouvir falar, eu quero experimentar esse amor. E eu tive a revelação desse amor e tudo mudou na minha vida, né? Eles indicaram livros também que mudaram muito a minha vida. Antes eu nunca tinha lido um livro. Hoje eu já li vários livros, né? Eu anoto, né, a maior parte das coisas que eu leio, que eu ouço, né? Porque nós temos que praticar, né? Se não praticarmos, não tem como ter mudança. Então dá para, eu tenho vários cadernos aqui. Dá um livro, porque são vários cadernos mesmo. Faz tempo que eu anoto, né, várias coisas que me edificaram, né? Muitas coisas que eu falo aqui também são coisas que eu anotei, né? De pregações, de livro. O livro é o amor. Nesse livro mudou a minha vida completamente. Esse livro é cheio de amor, né? Fala muito, né? Quanto somos amados por Deus, o quanto temos que declarar a palavra de Deus até nosso coração crer verdadeiramente, que muitas vezes nossos corações estão cheios de incredulidade, né? De dúvida, e nós não cremos. Temos que declarar até isso ser revelado em nossos corações. Porque essas pessoas disseram: Deus está te castigando, isso que você está passando é castigo de Deus, né? Não é como nós vamos ser felizes? Não tem como, né? Deus derramou sua ira em Jesus naquela cruz. Hoje somos livres em Cristo Jesus, somos filhos amados, mas nós só recebemos pela fé. E se cremos realmente que nós temos aquilo que nosso coração crê, né? Então foi aí que eu tive essa mudança na minha vida, pela graça de Deus, né? Deus coloca anjos nas nossas vidas, né? Para nos ajudar nesse caminho. Então, quando Deus fala, para muitas vezes a gente pregar sem palavras, só com nossas ações e atitudes de amor. Não precisamos, né, empurrar Jesus goela abaixo nas pessoas, né? Se as pessoas não querem ouvir, eu não falo de Jesus para quem não quer ouvir, gente. Não existe isso, né? E agora, se elas abrirem uma brechinha, começar a falar de Jesus, aí eu falo do amor de Cristo, né? Eu falo que Deus transformou a minha vida, né? Porque o nosso testemunho muda a vida de outras pessoas, né? Então, é sobre isso, gente, não é sair falando, né? Às vezes até julgando as pessoas, né? Quem somos nós para julgar, né? Nós também erramos, todos nós falhamos, mesmo encaminhada com Cristo, nós falhamos. A única diferença é que quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, ele, né, testifica o nosso coração quando nós erramos, né? E aí nós nos arrependemos rapidamente e seguimos em frente, né? E agradece a Deus, porque Jesus já perdoou, já nos perdoou naquela cruz, né? Então é uma vida maravilhosa, né? E em Efésios 4:29 diz: Não saia da sua boca nenhuma palavra torpes, mas apenas a que for para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Então,
palavra que não vai edificar não vem de Deus. Nessa palavra diz, né? Que é para falarmos palavras que vai edificar a vida das pessoas, que vão transmitir graça, né? Amor e paz, alegria a quem recebe, né? Para que a vida delas seja tocada. Muitas vezes, né? Só de estar ali na presença da pessoa, a presença já muda a vida da pessoa. Muitas vezes você fica calado, às vezes um abraço, né? Ouvindo a pessoa, sabe? Isso já é um conforto para a vida das pessoas, né? Precisamos permitir sermos usados pelo Espírito Santo, dizer, me usa, Espírito Santo, coloca a palavra de sabedoria na minha boca, coloca um guarda na minha boca, um freio na minha língua, para que eu não saia da minha boca palavras torpes, palavras que vão ofender as pessoas, mas somente aquelas que vão transmitir graça, paz, amor, né? Alegria, tranquilidade para as pessoas, né? Então, é uma intimidade, né? É vivermos intimidade com o Espírito Santo, é uma conexão com o Espírito Santo, né? Dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, né? É render-se ao Espírito Santo, é abrir o coração para o Senhor e contar tudo para Ele, né? Ser você mesmo, né? Porque nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? E rasgar o nosso coração para o Senhor. Ser sincero. Eu aprendi a ser sincero com o Senhor. Quando eu não estou bem, eu falo, Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, eu preciso de Ti. Preciso de Ti mais do que tudo, Pai, na minha vida. Então, aí eu começo a falar, né? Entrego para Ele, solto, agradeço e descanso, né? Que eu creio que Ele me ouviu e que Ele está agindo, né? Nós temos que crer mesmo que não vemos, né? Na palavra de Deus diz, né, que é para nós crermos para vermos e não ver para crer, né? É ao contrário. Então que nós possamos permanecer firmes, né, com o Senhor, né, nessa intimidade com Ele, contar tudo o que está acontecendo para Ele, também ouvir, né, aquietar o nosso coração, né? Porque Deus fala na quietude. Então nós precisamos aquietar o nosso coração, né? E viver essa conexão com Cristo. Quando nós vivemos essa intimidade, esse relacionamento íntimo com o Senhor, o medo, né, perde a força. O medo, né, a culpa, a condenação, porque em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há condenação, né? Então precisamos ter essa revelação, precisamos ter conhecimento de quem Cristo é, né? Ter, saber a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, para quando o nosso pensamento vier, você começar a declarar, a substituir pela palavra de Deus, pelas verdades da palavra de Deus, né? E temos que levar cativo a obediência de Jesus na cruz, que é tudo sobre o que Jesus fez na cruz, né? Então, não deixe o medo tomar conta da sua vida, né? Guarde seu coração. Deus está no comando e nós estamos no controle, né? Então, é responsabilidade nossa guardar o nosso coração, né? Não deixar os pensamentos negativos tomar conta de nós, da nossa mente, né? Então, estude a palavra por si mesmo, peça a revelação do Espírito Santo, leia livros, né, que vai edificar a sua vida e permita que o Espírito Santo transforme o seu coração, né? Porque nós somos disciplinados pela palavra de Deus, né? Mas é uma mudança de dentro para fora, né? É no interior, não é exterior. Porque a mudança do exterior, né, não é uma mudança verdadeira, né? A mudança verdadeira é aquela que é mudada pelo Espírito Santo, lá no nosso coração, né? Ele vai revelando que muitas vezes estamos cheios de culpa, de raiva, de condenação, né? Autopiedade, né? Pena de si mesmo. Acha que as coisas boas só acontecem com os outros, não acontece conosco. Isso é errado, né? Porque Deus tem um bom plano para todos nós.
Mas nós precisamos passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Temos que aprender a pensar como Deus pensa, né? Falar como Deus fala. Tudo está na palavra. Temos que encher os nossos corações da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, né? Para que possamos, né, viver essa vida em plenitude, né? Jesus é a nossa maior alegria. Ele é a nossa força, né? Então o mundo pode estar pegando fogo, mas se você tiver, né, essa confiança, essa conexão, né, com o Senhor Jesus, nada vai te abalar, né? Porque você tem essa confiança em Deus. Você confia que Ele está contigo o tempo todo, né? Então é sobre isso. É sobre viver nessa conexão com os corações cheios de gratidão, né? Ser gratos pelo que já temos, né? Em vez de reclamar pelo que não temos, né? Se nós formos olhar para a nossa vida, né? Quantas bênçãos nós temos, né? Nós levantamos hoje, temos saúde, nossa família temos saúde, né? Nós temos um lar, né? Temos uma família, né? Agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pelo ar que respiramos, né? Podemos nos movimentar. São tantas bênçãos, né? Quando nós olhamos, nós vemos assim o quanto já somos abençoados, né? E muitas vezes ficamos buscando mais e mais e mais para sermos felizes, né? Mas a felicidade está dentro de nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória, né? Então, é sobre isso. É viver uma vida em plenitude na presença viva do nosso Deus, com os corações cheios de gratidão. Porque Deus é bom o tempo todo, Ele é bom, né? Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa sozinho, Ele nunca desiste de você. Jesus não desistiu naquela cruz, mesmo passando, né, por né, um momento tão dolorido naquela cruz. E até antes de ir para a cruz, né, no Getsemane, que ele teve, né, ele ficou angustiado, mas ele foi orar, ficar na presença do Pai, dizer: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele não desistiu mesmo, né, no momento desesperador, e nós também não devemos desistir, né? Assim como Jesus sofreu naquela cruz, né, nós também passamos por aflições. Ele sempre ele deixa isso bem claro na palavra, né? Que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo e nós já temos a vitória na cruz, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Então, a vitória já foi ganha na cruz, né? Então, Jesus conhece cada sofrimento que nós não podemos imaginar o que Jesus sofreu naquela cruz por nós. Então, precisamos parar de focar em problemas, mas focarmos em Cristo, né? Porque quanto mais focamos no problema, mais ele cresce. Foca em Cristo, entrega para Ele e confia nele. Temos que confiar e descansar nele. Tá certo? Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tenha um excelente dia, cheio da paz, da alegria e do amor que vem do coração do nosso Senhor Jesus, e um abraço no seu coração.